Olá, pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Estamos começando mais um episódio do podcast UTI Informa em Ação, para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Eu sou o Sancler Bernardes, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, e se vocês quiserem conversar mais comigo, me chame lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. É sempre um prazer estar aqui. Estamos felizes, caminhando para o nosso terceiro ano, né? Muito animados para continuar por mais muitos aqui. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, então, toda semana, você nos encontra aqui. Você pode falar com a gente também no @movimenta. Ops, eu ia falar o meu de novo. No @UTI Informa em Ação. A gente está lá no Instagram. Lá também você pode encontrar o nosso Linktree, onde você pode ver tudo aquilo que está relacionado ou associado, ou que faz parte, melhor, do UTI Informa em Ação, que são os nossos cursos, né? Que tem o nosso Apoia-se também. A nossa comunidade de seguidores, lembrando que para quem está lá no Apoia-se, a gente manda todo mês material de todos os episódios da semana, somado a todo o nosso material de estudo, né, a coisas que a gente escreve a respeito dos assuntos. Então é um super material de atualização todo mês, para quem quiser. Para quem está com a gente lá no Apoia-se. Para a nossa comunidade, todo mês também chega, é só se inscrever no e-mail para a comunidade, todo mês chega também um material super interessante, obviamente, né, não tão completo como quem nos apoia, mas também chega. A gente quer aproveitar também para agradecer as pessoas que nos apoiam e as pessoas que nos recebem com muito carinho. Sancler, esse final de semana que passou, eu estive no simpósio do Einstein, fui dar uma palestra lá, e assim, fiquei super feliz com o carinho de todo mundo, sabe? Várias pessoas vindo falar comigo, né? Uma apoiadora nossa veio conversar comigo, deve estar ouvindo, ela vai lembrar. Eu estava lá olhando os equipamentos, ela passou e falou: Débora, eu apoio vocês, né? Eu sou apoiadora lá no Apoia-se. Eu já agradeci ela pessoalmente, deixo aqui meu agradecimento de novo. As pessoas que acompanham, né, semanalmente o nosso podcast, que me pararam para falar o quanto gostam. Pessoal, muita gente fazendo exercício e acompanhando o podcast. Então, se você é um deles Estamos nas melhores academias do Brasil. Se você é um deles, pega aí firme no seu exercício enquanto você escuta a gente, né? Então, foi muito legal, assim, ver o pessoal vindo falar, que acompanhava, o pessoal, né, dando feedback de quanto isso ajuda eles, né? Ajuda, acho que é a nossa profissão, né? E aí, eu tô até aqui, hoje o café aqui e a água durante o podcast é um patrocínio, uma homenagem aqui, e uma lembrança das meninas queridas do HU, lá de Florianópolis. Eu encontrei, elas vieram para o congresso aqui do Einstein, e elas fizeram questão de me encontrar para deixar essa lembrança, né, e trazer, assim, essa devolutiva para a gente de como o podcast tem ajudado no serviço delas. Então, meninas, tá aqui, estou usando, obrigada pelo carinho, pelo presente. E é isso, então, obrigada para todo mundo que acredita no nosso trabalho, né, e que nos acompanha aqui, né. A gente sabe, tem o pessoal que toda semana marca a gente no Instagram, né, que posta lá, que está acompanhando. Podcast, comentando, né? E a gente reposta. Então, obrigada mesmo, gente. Isso faz muita diferença para a gente, porque é muito bom saber que nosso trabalho está sendo ouvido, né? E que isso traz desdobramentos importantes para o paciente, que é o nosso principal alvo, né? E o jeito da gente saber, né, que está valendo a pena esse trabalho é quando a gente escuta vocês, quando a gente vê vocês marcando, quando chega apoiador novo, né? Então, obrigada mesmo. Já falei muito, né? Desculpa.
Vamos Não, para o faz episódio de parte. hoje. Inclusive deixar já uma dica de antemão aqui, lá do pessoal do HU de Santa Catarina, tem um Instagram muito legal, que é da Kelly e da Caterine, que é o Reeduca Físio, e eu acho que a gente pode já, de antemão, já colocar um convite aqui para que elas venham participar com a gente em algum episódio. Elas fazem um trabalho bem bacana no Instagram, de divulgação científica, de conteúdos voltados para terapia intensiva. Então, obrigado pela lembrança que foi dada a Débora e foi estendida ao podcast como um todo, né, e por acompanhar a gente aí. E falando sobre isso, sobre o podcast, o que vamos falar hoje, Débora? Será que a gente vai prever o futuro hoje? Será que é isso? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que está em voga em diversos aspectos, né, da terapia intensiva, que é essa necessidade que a gente tem sentido, e na verdade a gente veio entendendo que se a gente consegue prever algumas coisas, né, ou ter noção de algumas coisas antes que elas efetivamente aconteçam, a gente talvez tenha desfechos melhores, né? Isso tem sido falado de diversas formas, em diversas frentes na terapia intensiva, e hoje a gente vai falar disso, mas especificamente em um contexto, né? No contexto da insuficiência respiratória aguda, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre predição da insuficiência respiratória aguda na UTI. Né? A gente vai fazer esse episódio com base em um artigo, né? E quem for nosso apoiador vai receber esse artigo. E é um assunto importante, né? Porque se a gente parar para pensar, a mortalidade entre pacientes que usam ventilação mecânica para insuficiência respiratória ainda é alta, né? E aí, se a gente tivesse essa capacidade, né? Se a gente chegar, e eu acho que a gente vai chegar, de conseguir prever essa progressão da insuficiência respiratória aguda, a gente provavelmente vai melhorar o resultado nesses pacientes, né? Então, acho que é isso que a gente quer falar hoje, né? Exatamente. E acho que todo mundo que já está dentro da UTI, né, que vivencia o dia a dia da UTI, principalmente como fisioterapeuta da UTI, sabe da importância desse assunto. A insuficiência respiratória, como a Débora colocou, ela é altamente prevalente dentro das UTIs. E tem uma coisa que é muito delicada, é que a insuficiência respiratória ela tem magnitudes diferentes. Então, ela tem uma possibilidade de tratamentos muito diferentes. Então, às vezes, eu tenho uma pessoa que desaturou um pouco, que fez uma hipoxemia, ou que fez uma taquipneia associada a uma dispneia, ou que reteve um pouco de CO2. São pessoas que vão se enquadrar dentro de um diagnóstico do que é insuficiência respiratória. Mas que, às vezes, o tratamento pode ser um posicionamento, pode ser um suporte de oxigênio, pode ser um ajuste pequeno dentro da ventilação mecânica. E isso também é perigoso, né, Débora? Porque se a gente não tem isso de forma automatizada, essa predição, seja na cabeça, seja em ferramentas, em indicadores, índices, ou até mesmo, acho que como a Débora colocou, esse assunto está em voga hoje em dia, porque a gente está entendendo que existe uma possibilidade tecnológica com a inteligência artificial de mais facilmente se gerar algoritmos que possam fazer predição. Então está todo mundo querendo entender isso. Então, como é que eu posso me antever e poder saber mais cedo quem é o paciente, quem tem alta possibilidade, probabilidade de desenvolver insuficiência respiratória, uma vez que ele desenvolve, qual é a predição dos tratamentos específicos, né? A gente já falou aqui, a gente teve um episódio com o Matheus recentemente falando sobre o ACOR, né? O índice, que é um índice de previsão de sucesso ou falha da VNI para tratamento da insuficiência respiratória. Então a gente começa a pensar que dentro de vamos pegar a temática de desmame, dentro de uma linha do tempo do desmame, por exemplo, quando eu jogo a insuficiência respiratória lá no começo, eu tenho possibilidades e eu, como profissional, deveria obrigatoriamente ter um pensamento voltado para as questões de predição do que vai acontecer, predição do sucesso ou falha das terapias, predição de se eu devo seguir para um próximo passo dentro de uma linha de cuidado do paciente ou não, predição daquele que tem chance de voltar, mesmo tudo acontecendo certo. Então, é mais ou menos por aí que a nossa conversa, ela caminha hoje. Não é sobre inteligência artificial a conversa, obviamente, e não é sobre a estatística para conseguir chegar nisso, mas eu acho interessante que o trabalho, ele inclusive cita uma metodologia, que é a metodologia contrafactual, né? E aí, poxa, deixa eu descobrir um pouco mais o que é a metodologia contrafactual. E ela é sobre o que poderia acontecer se o caminho tivesse sido diferente. É o que a gente faz na nossa vida, né? Às vezes a gente põe a cabeça no travesseiro e fala, e se eu tivesse feito tal coisa diferente? Então ele vai por aí. E a insuficiência respiratória, eu acho que ela é estranho falar isso, mas ela é o carro-chefe da UTI.
né, para a gente, principalmente fisioterapeuta, é o que todo paciente, no final das contas, ele é pós-operatório, ele vai para lá, ele está hipoventilando, ele vai para lá, ele está em choque, ele vai para lá, ele sedou, ele vai para lá, ele fez SARA, ele vai para lá. Então, na maioria das vezes, esses pacientes, em algum momento da internação, eles vão se deparar com uma situação de insuficiência respiratória. E o que é legal, acho, desse tema, que a gente pensa, da gente pensar, né? Se a gente pensar assim, bem na nossa prática clínica, é aquele paciente, né, que de repente você recebeu no pronto-socorro, ou que está lá na enfermaria, né? E aí ele começa a piorar, né? Aí você fica, será que esse paciente sobe para a UTI? Aí, como hoje a gente não consegue ter noção exata de como aquilo vai evoluir, sobe para a UTI. Qual é a Né? predição, né, daquilo? Aí esse paciente sobe para UTI. Às vezes foi uma escolha acertada, porque aqui desenrola muito ruim e ele vai precisar, né, de ventilação invasiva, enfim. Às vezes é aquele paciente que sobe para UTI e aí daqui a pouco você fala, putz, E todo mundo se sabe, perguntando por que, né? que ele veio, né? Por que ele veio? Porque, né, então, tá muito relacionado também a tudo isso, né? A você conseguir olhar para esse paciente e ter uma ideia do que pode acontecer com ele. E a partir daí você ter tomadas de decisão melhor também, né? Os autores trazem muito assim, né? Alguns pontos importantes, né? De contextualização, que quando a gente fala numa intubação que deveria ter sido feito antes, né? E é uma intubação retardada aí na linha do tempo, ela está associada ao aumento da mortalidade, né? Então a gente ficar ali esperando, piorou mesmo, vai piorar, vai, né? Eu gosto muito do médico que trabalha comigo, porque não sei se é pelos 1000 anos de trabalho, tudo que ele estuda, mas ele fala: isso aqui, daqui 24 horas, vai estar assim, assim. Eu falo, uau, né? Mas é essa a ideia, né? De você conseguir entender isso, e aí, de repente, você não atrasar uma intubação, né? Porque aumenta a mortalidade. Ele fala também o fato da ventilação invasiva prolongada estar associada com custos altos, morbidade, mortalidade, também é um fator importante, né? Então, você ter ideia de como esse paciente vai progredir também te daria essa noção, né? De pensar aí num desmame ou de pensar em como Da intervir, importância né? que é fazer a predição, né? Exatamente. Então, acho que é isso. Acho que a gente vai chegar num momento onde a gente vai conseguir ter esses dados melhores, mas enquanto a gente não chegou, eles discutem bastante sobre isso, então, né? Sobre essa possibilidade de você identificar tanto o paciente que tem muito risco, e aí você poder oferecer para ele um lugar de unidade de terapia intensiva, um suporte de, sei lá, VNI, de alto de fluxo oxigênio, de florante, pressão, ou já entubar, né? Quanto você identificar o paciente que não tem muito risco para desenvolver uma insuficiência respiratória, né? Dentro daquele quadro que ele está, e de repente ele ficar na enfermaria, né? Ou até em casa, enfim, né? Então, eles falam sobre isso, que esse tipo de análise preditiva é uma solução bem promissora para otimizar a utilização de recursos, de pessoas e melhorar os resultados do paciente, né? Então, acho isso bem interessante. A gente tem feito um levantamento aqui, sabe, Débora? A gente está começando a quantificar agora esses tempos entre essas etapas da jornada de um paciente na UTI. E uma das coisas é essa: qual o tempo que um paciente tem da hora que ele chega até a hora que ele é intubado. A gente sabe que a hora de intubar um paciente tem um trabalho do Tobin, que ele fala sobre isso, do Martin Tobin, que ele fala que depois de 35 anos de UTI, ele ainda acha a decisão de intubar uma das coisas mais difíceis, porque não tem critérios sedimentados do tipo assim, não, mas é quando o acor, sim, mas aí você já está tratando uma insuficiência respiratória com a VNI, aí você já viu que é falha, a gente indica intubar. Mas, no geral, são critérios subjetivos, que a prática clínica faz você tomar essa decisão. Então, ele diz que é difícil. Então, esse período, a gente está mensurando isso aqui, porque a gente quer entender, assim, quem são os pacientes que demoram mais, por que eles demoram mais, e será que tem características nesse interim, nesse meio do caminho, que podem ajudar a gente a predizer? Porque se ajudar, eu vou encurtar esse tempo. E se eu encurto esse tempo, não estou falando que a gente tem que intubar os pacientes mais cedo, não. Pode até ser não invasivo, pode ser oxigênio, mas eu consigo evitar os danos que uma intubação postergada tem.
E não é só o dano da intubação postergada, da falência respiratória total e uma parada. É uma pessoa que é intubada com baixa reserva, porque já tem, por exemplo, uma lesão diafragmática por esforço, uma lesão hipoxêmica de longos períodos em órgãos vitais, e aí lá na frente, quando isso se reverte, eu não tenho nem tanta capacidade de evoluir, por exemplo, o desmame da pessoa, porque ela está prejudicada daquele período que ela teve antes. E aí eu queria sair do artigo e voltar numa coisa que é interessante. Alguns anos atrás, eu não vou me lembrar o ano, eu acho que foi 2015, tem um livro da Fundação de Cuidados Críticos, Intensive Care Foundation, que, se eu não me engano, é do Reino Unido. E ele traz uma proposta de 4 tipos de insuficiência respiratória. A gente é habituado a ouvir na faculdade insuficiência respiratória do tipo 1, hipoxêmica, e do tipo 2, hipercápnica. E no máximo você mistura as duas, que é a mista. Mas ele traz 4 tipos, ele diz o seguinte: ela é insuficiência respiratória hipoxêmica, ela é insuficiência respiratória de pós-operatório, que geralmente está associada à atelectasia, ela é uma insuficiência respiratória do tipo de choque, que aí não adianta você ficar dando pressão positiva, não adianta você ficar dando oxigênio, é um distúrbio circulatório que leva a uma insuficiência respiratória, e a gente tem a insuficiência respiratória ventilatória, que é falência de músculo, que é por fadiga, que é por doença neuromuscular, que é o paciente que hipoventila. E por que eu acho legal? Isso aqui talvez ele dê base para conhecer os pacientes que têm grande possibilidade. Você está na UTI, você recebe um paciente de pós-operatório de uma laparotomia, uma incisão gigante, uma manipulação difusa de órgãos abdominais, paciente acamado, zona dependente do pulmão o tempo inteiro encostada na cama. Poxa, é um paciente que tem tudo para fazer uma insuficiência respiratória. Então, talvez o nosso olhar tivesse que mudar de, talvez ele faça atelectasia, deixa eu ver o raio-x, para monitorizar e tratar e buscar, por exemplo, evitar essa atelectasia e manter os alvéolos mais abertos para evitar essa insuficiência respiratória associada à atelectasia pós-operatória. Então, é uma forma de olhar. E isso é tão verdade que a orientação de ventilação mecânica do ano passado, ela trouxe esses 4 tipos para dentro do seu conceito. Então, se você abrir a diretriz, quando você vai na indicação de ventilação mecânica, ela coloca lá falência muscular, atelectasia de pós-operatório, déficit circulatório ou baixa de oxigenação, que é exatamente dentro do diagnóstico de insuficiência respiratória. Então, acho que a gente vem entendendo melhor para ter um olhar assim. Então, hoje mesmo, eu estava na UTI hoje com os alunos, quando eu cheguei tinha uma paciente que estava com complacência boa, saturando bem, um pós-operatório de laparô gigante. Aí eles, então vamos tirar logo o oxigênio, vai estubar. Peraí, lembre-se que ela está no primeiro pós-operatório imediato de uma cirurgia grande abdominal, ela está sedada e deitada na cama. Se a gente simplesmente tirar a pressão positiva dela aqui, talvez a gente tenha uma dificuldade um pouco maior. Então, será que a gente não consegue trabalhar com terapias associadas a isso, manter pressão positiva ou estubar, DNI? Aí são discussões que a gente pode ir a fundo na ciência em outros episódios, mas que eu acho que vale para a gente ter essa ideia de quem é o grande candidato a desenvolver insuficiência respiratória. Eu acho que com a quantidade de dados que a gente está conseguindo destrinchar muita coisa que antes era isso ou aquilo, sabe? E hoje a gente já entende que existem várias nuances aí no meio, né? E aí, gente, fazer um raciocínio clínico simplista vai ser a armadilha do futuro, assim, né? Ou do presente já, né? Mas o que eu queria falar é que eu acho muito legal essa coisa de você, que a gente tem caminhado na ciência, de, através desses dados, a gente buscar cada vez mais apertar o cerco, sabe? No sentido de ir cercando cada vez mais algumas coisas, né? Então, obviamente, a gente não trata uma doença, por exemplo, né? E aí, quando a gente entendeu isso, a gente acabou também abstraindo, por exemplo, a doença do cenário, mas ela não pode ser tirada, né? E aí, hoje, o que a gente tem muito, e que eu já falei aqui, é esse reconhecimento de padrões, né? Então, assim, é um pós-operatório, né? É um choque, e isso vai ajudar muito a gente a entender muitas coisas, né? Esse artigo que a gente está falando, ele tem uma figura que é super didática e super bonitinha, né? Mostrando todas as possibilidades que a gente tem de desenvolver, né, essa predição. Só que eu olho para ele, eu também vejo assim, olha o tanto de ponto nessa linha do paciente que a gente precisa fazer raciocínio clínico. São muitos pontos, né? E a gente acha que é só coloca tubo, tira tubo, né?
E aí você olha essa linha E que desse vai ser artigo e dessa tem lá. linha, vai ser tão linear assim, né? Exatamente, tem o momento da admissão, onde você pode, né, falando agora especificamente da predição, por exemplo, da insuficiência respiratória. Então, você tem a admissão, onde você pode, onde a gente está tentando, né, assim, a gente está lendo, né, mas quem está estudando isso, fazer a predição de insuficiência respiratória, né, então ele vai desenvolver, não vai ser grave, não vai. Aí, depois entra, né, o que você já falou, que é do contrafactual, que é um raciocínio ali em cima de não invasiva, alto fluxo, né? E se eu colocar? E se eu não colocar? O que para cada um desses, onde vai me levar para eu fazer uma tomada de decisão? Aí depois tem a predição, né? Eu intubei esse paciente, a predição, pensando no desmame desse paciente, né? Aí depois eu faço teste de respiração espontânea, aí pensando se esse paciente vai ser reintubado ou não, se ele vai, né? Outro dia alguém me falou assim, a gente estubou e falou assim, não, essa vai dar certo. Eu fiquei pensando, nossa, que confiança, né? De onde será que a pessoa tirou essa confiança E toda, por né? que ela disse isso, que vai dar certo, né? Exatamente, por Porque eu quê, fiz né? todos os índices, será que meus índices de predição são adequados? Por que isso? Então, tem esse momento também, né, de conseguir pensar a respeito, será que esse paciente vai, né, conseguir, será que ele vai ser reintubado, né? Então, tem tantos pontos ali, né, passíveis ou possíveis da gente destrinchar, e é bem por aí que as pessoas estão cada vez mais estudando, né? Mas, especificamente nesse artigo, ele fala bastante sobre essa predição do desenvolvimento da insuficiência respiratória, né? A Então, gente teve um quer falar episódio alguma que a gente coisa? falou um pouco. Eu queria falar que a gente teve um episódio que a gente falou da VNI pós-extubação, um episódio recente, né? Que foi super movimentado aqui. E a gente, quem não ouviu, escute e compartilhe para as pessoas. E a VNI pós-extubação, ela é uma forma de tratamento, mas a gente foca muito nela. A gente discutiu no episódio quanto a gente deveria focar nos riscos, que é exatamente essa predição. Então, uma vez que você fez todo o seu protocolo, você estabeleceu os seus critérios de elegibilidade para um desmame, para a extubação, e você estubou um paciente, ainda assim você tem que julgar se o seu paciente é de alto risco para insuficiência respiratória pós-extubação ou baixo risco. E olha como isso é importante fazer essa predição, seja ela estruturada, protocolada, seja ela com ferramenta, índice, programa, aplicativo, ou seja ela pelo seu simples, mas muito bonito e legal, raciocínio clínico. Quando eu vejo que é um paciente de alto risco para desenvolver isso, a VNI preventiva ela é indicada com desfechos favoráveis, inclusive impactando na mortalidade. Então, eu não posso simplesmente falar, eu avaliei tudo e fazer como essa pessoa disse, né? Isso aqui com certeza vai ficar bem, porque tem fatores específicos que me ajudam na predição da insuficiência respiratória que vão determinar a minha conduta. Óbvio que se eu passo por esses fatores e eu não tenho indicativos de alto risco de desenvolvimento da insuficiência respiratória, ok, talvez eu possa manejar esse paciente só monitorando ele e é o paciente que rapidamente vai embora ali sem necessidade de intervenções. Mas vou repetir o que eu falei lá naquele episódio. Idoso, cardiopata, DPOC, muito tempo de VM, mais de uma falha no teste de respiração espontânea, são as pessoas de alta probabilidade de desenvolvimento, são as pessoas que você tem que predizer que elas muito provavelmente vão fazer insuficiência respiratória. É a maioria dos pacientes na UTI. Então, se você não abrir o seu raciocínio para sempre estar pensando no que faz você tomar a decisão e o que faz você prever o que vai acontecer depois, sinto me informar que você vai estar sempre com urgência, você vai ter sempre com algo estourando na sua mão, uma bomba estourando na sua mão. Por quê? Porque você cumpre alguma meta específica de um protocolo, de um fluxo, mas a predição lhe diz que algo de diferente pode acontecer. E esse é o objetivo da nossa discussão hoje. Pense nisso, abre o seu raciocínio para coisas que possam fazer. Eu gosto de trabalhar com perguntas, eu já disse isso aqui. Então, eu acho que você pode fazer assim, o paciente chegou na UTI, qual é a chance dele ter insuficiência respiratória? Eu vou listar aqui 10 características que facilitam ele ter. Ele tem alguma dessas 10? Poxa, ele tem 9. Caramba, esse paciente, se ele não tiver, vai ser um milagre ele não ter insuficiência. Eu estabeleci todos os critérios de desmame, eu vou estubar. Qual a chance dele fazer insuficiência respiratória depois? Porque se a chance for alta, você coloca ele na VNI preventiva. Se não for, aí você não coloca. Então, toda a sua tomada de decisão, estruturalmente ou não, estruturada ou não, ela tem que ser baseada em predição.
respiração. Agora, o que o artigo destaca, né, Débora, é que a gente tem que investir estudo, ciência, tempo, recurso para automatizar essas predições, para tornar isso um pouco mais padronizado. Exatamente. Ele traz, né, durante o artigo todo, assim, o que já tem hoje, né, em relação a isso, a predição de insuficiência respiratória. E aí, é um artigo super gostoso de ler, né, porque ele vai pondo os pontos bons, os pontos ruins, enfim, né. E aí, por exemplo, ele começa falando dos índices, né, o que a gente tem de índice hoje para a predição de insuficiência respiratória, né. E aí ele fala do LIPS, né? Lung Que é Injury Prediction Score. Exatamente. Para quem não conhece, né? Ele foi desenvolvido em 2011 e aí ele foi projetado para identificar pacientes com alto risco de desenvolver lesão pulmonar aguda durante a internação hospitalar. Ele usa 25 variáveis, né? Inclui dado demográfico, laboratorial, sinais vitais, enfim. E aí ele fala que essa pontuação teve um bom desempenho para predizer insuficiência respiratória no momento da admissão do paciente no pronto-socorro. Mas em pacientes que já estavam internados no hospital, não teve um desempenho tão bom, né? Então, e aí ele vai o artigo inteiro assim, gente, né? Então ele fala, olha, parece ser interessante para um paciente que chegou no pronto-socorro, né? Mas a aplicabilidade disso é limitada, pensando se você, por exemplo, está olhando um paciente na enfermaria que já estava em internação e que você está pensando, será que essa insuficiência respiratória vai acontecer? Não vai? Com as disfunções que ele está tendo, né? Então, esse é um que ele fala. Ele fala do ACOR, né, que a gente já falou aqui também, mas ele enfatiza também que é um índice, né, para prever o risco de ir para a ventilação mecânica depois do início da não invasiva, né? Então, de novo, ela não fala sobre uma predição de desenvolver insuficiência respiratória, né? Ela fala de um Sobre a paciente resposta, né, de uma terapêutica. Exatamente, que já está, se ele vai responder bem ou não a uma terapêutica específica, né? E o ROX, ele também coloca o ROX, né? Mas também a mesma coisa, para quem está em catéter nasal de alto fluxo, e esse paciente já tem um risco alto, ele já está na UTI normalmente, né? E de novo, então não estou falando que não é para usar, né, gente? Ele fala, é para usar, inclusive ele fala isso no artigo, a gente deveria usar mais isso, incorporar mais na prática clínica, mas o que ele ainda pontua é isso, assim, a gente consegue identificar, né, o paciente que não vai dar certo, o paciente que vai piorar, mas a gente não consegue prever, né, essa insuficiência respiratória que ele coloca como se fosse o mundo ideal, né, onde a gente talvez entraria num momento, né, mais antecipado, digamos assim, né? Então, ele fala um pouco sobre isso, assim, que identifica a insuficiência respiratória, ou ela já está estabelecida ou ela está iminente, mas eu não consigo prever um evento futuro, né? Sei lá, pensando, por exemplo, sabe, gente, aquele paciente que está na enfermaria e que ele faz uma sepse, né? Será que esse paciente vai evoluir com insuficiência respiratória, né? Entendeu? Então, acho que a ideia seria mais ou menos essa, assim, né? Mas é isso, ele fala para a gente continuar usando, que é importante, né? Faz parte do raciocínio clínico, ajuda, né, a gente a estruturar, ter os nossos mapas mentais, entender a gravidade do doente. Então, é super importante para tudo isso, né? E até eu vou pegar o gancho, você falou dos índices todos, né? Ele usa o LIPS, né? E aí tem um que é o LIS, que é o modificado, é um score, é um índice de lesão pulmonar modificado, que foi usado por um grupo do Brasil, que fez um estudo de ventilação mecânica, de estratégia protetora prolongada. E é mais ou menos esse raciocínio que você colocou agora, Débora. É um índice que avalia, assim, raio-x, troca gasosa, pressão transpulmonar dinâmica, né? A mecânica ventilatória das pessoas em ventilação espontânea e modo espontâneo, e eles avaliaram isso ao longo do tempo para saber se os pacientes com SARA, lá na frente, eles tinham mantido uma proteção alveolar ou não. Foi
estudo com Covid, o estudo foi interrompido por causa da Covid, e é legal que na conclusão eles falam exatamente isso, que baseado nesses índices, eles entendem que a proteção, manter uma estratégia protetora a longo prazo para os pacientes, ela é benéfica porque esse índice se mostra promissor no potencial de reduzir lesões. É exatamente fazer uma coisa como uma proteção, como algum outro tipo de intervenção, pensando em reduzir a possibilidade de uma coisa muito ruim lá na frente, que a gente sabe que uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, ela vai estar atrelada à insuficiência respiratória mais duradoura, mais grave e pior para os nossos pacientes. Então, é muito legal que sabe quando a gente fala assim, você tem uma fórmula e você pode decorar uma fórmula, ou você pode entender o resultado daquela fórmula. Então, esses marcadores, o ACOR, o ROX, o LIPS e etc., se você entende o que esse marcador quer dizer, você está organizando o seu pensamento, o seu raciocínio clínico. E aí você consegue falar, realmente, eu estou de uma maneira organizada olhando isso, isso, isso e isso. Então, o ACOR, eu estou olhando frequência cardíaca, eu estou olhando o nível de consciência, acidose, eu estou olhando frequência respiratória, eu estou olhando pH. Então, eu estou olhando diretamente para as variáveis que vão gritar na minha frente sobre o desenvolvimento ou não da insuficiência, sobre a resolução ou não da insuficiência, sobre o sucesso ou não da terapêutica em cima da insuficiência. E aí, entendendo, você vai usar o índice, mas você, antes de chegar no resultado do índice, na sua mente, com o seu raciocínio clínico, você já ligou um alerta sobre aquilo ali. Então, é isso que o artigo fala muito, é que você precisa ter uma estrutura organizada para se chegar nesses alertas, nesses gatilhos do raciocínio, para que você possa tratar adequadamente esses pacientes. Né? E eu acho muito legal também, porque assim, quando a gente fala de desmame, Débora, essa linha do tempo que você citou, né, que é aquele desenho clássico, começa na admissão e acaba lá na alta, e no meio do caminho eu tenho a insuficiência, eu tenho intubação, eu tenho a suspeição, eu tenho preparação para o desmame, eu tenho teste, eu tenho intubação, reintubação, VNI e alta do paciente. Quando eu tenho tudo isso, cada etapa dessa, ela tem uma lista de critérios. E aí a gente toma a decisão se passa ou não passa para a próxima etapa. O que os autores propõem ok, isso continua. Só que entre cada etapa, geralmente, você tem que ter um raciocínio clínico para a predição, para que a próxima etapa possa ser feita com mais controle, com mais cuidado, e que a insuficiência respiratória possa ser melhor manejada, né? Eu acho que também liga um alerta para a gente que a insuficiência respiratória não é algo como um interruptor, eu ligo e eu desligo. Ela fica ali, ela é um pouco latente para esses pacientes. Você falou sepse, o paciente está bem, pós-operatório está evoluindo bem, sem insuficiência respiratória, pegou uma infecção, de repente, pum, insuficiência respiratória, que não era nem o problema de origem dele. Então, liga um alerta sobre isso. Ela é uma questão latente, então a gente tem que estar o tempo inteiro avaliando e predizendo a sua possibilidade. Exatamente. E aí ele fala, puxando um gancho, né? Alguém pode estar falando, mas e a PaO2 e a PCO2, né? E aí ele fala exatamente isso dos biomarcadores, né? Que são biomarcadores, a gente usa muito, né? PaO2, colhe uma gaso para ver como tá. Esses biomarcadores, eles estão muito incorporados, né? Na maioria dos índices e dos scores, né? E tem esse benefício, assim, né, de você poder coletar a qualquer momento, enfim. Mas, de novo, né, ele traz essa questão de que a gente tem isso para pacientes que já estão, né, a hora que a gente vê a mudança desse marcador, esse paciente já está num risco mais iminente, num risco mais alto, né. Ele até fala de outros, né, marcadores, por exemplo, para síndrome desconforto, né, biomarcadores de plasma, né, de inflamação, mas também, né, nenhum deles consegue te falar antes, né, depois que já instalou, eles podem falar gravidade, né, mais ou menos o tipo, então, o que ele fala dos biomarcadores é bem o que você estava falando, né, a gente é uma riqueza muito grande de dados, né, e a gente pode usar ali incorporando, mas que o desejo deles, e eu aposto, acho que isso vai ser o futuro próximo, Nosso, né? É que tudo isso seja incorporado de uma maneira mais fácil, mais ágil, dentro da nossa prática clínica, através da inteligência artificial, através do uso de dados, né, para fazer isso, né? Então, sei lá, é como se a gente estivesse falando assim de uma integração de um modelo de linguagem muito grande, né? Então, sei lá, eu estou evoluindo ali
e aí eu coloquei a PaO2, coloquei o PaCO2, se ele estava no cateter de alto fluxo, eu coloquei o OX, e aí tudo aquilo é analisado de alguma forma, né? E ele consegue ou sei lá, por exemplo, o paciente séptico que a gente está falando, né? Que está lá na enfermaria, e de repente a própria inteligência artificial vai notar ali no computador que foi incorporado uma PaO2, um CO2 e outras variáveis que vão ligar o alerta para falar, olha, esse paciente tem uma chance altíssima de estar entrando em insuficiência respiratória antes da gente conseguir reconhecer, né? Então, é mais ou menos aí que eles querem chegar. Então, eles falam bastante sobre esse benefício da inteligência artificial, dessas programações, de conseguirem pegar coisas que às vezes passam desapercebidas por nós. A sensibilidade que eles têm, né, para algumas ou coisas. Ou até a junção, né, dessas coisas que a gente demora muito para fazer às vezes, né, para se tocar que uma coisa está caindo e a outra está subindo e juntar isso numa tomada de decisão, né. E ele coloca muito claro que não é só criar o algoritmo, né? Você tem que criar o algoritmo e fazer com que ele seja integrado à sua prática e ao seu raciocínio. Então, isso também é um outro grande desafio para o futuro que a gente fez, que hoje em dia tudo é algoritmo. Vamos criar um algoritmo, Não adianta você criar um algoritmo sem que você coloque isso dentro da sua possibilidade de prática clínica, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. A gente tem trabalhado com isso aqui, na busca de criação de algoritmos, e não é tão simples, porque é uma máquina, ela é matemática, ela é exata, ela é precisa, e os nossos pacientes nem sempre são. Então, e sabe uma coisa que ele ela fala? vai sempre ter uma cereja do bolo, que é o nosso toque de raciocínio clínico. Não, e uma coisa que ele fala, né, agora que você falou disso, eu lembrei, né, que ele fala também que outro desafio é entender, assim, quais seriam esses cortes que efetivamente são importantes, né, porque a hora que você joga todo o dado para a máquina, ela vai te devolver 1000 cortes ali, 1000, né, possibilidades, e aí ele fala até de fadiga de alarme, né, e notificação excessiva, então... Vai ficar o tempo inteiro apitando. né, da gente, ele fala, né, de trazer isso para a prática clínica, trabalhar com a equipe que está ali para identificar realmente quais são os limites de risco que são apropriados para a notificação, né, para a gente não ficar também o tempo todo nesse estresse, nesse alarme, sendo que profissional talvez desesperado, aquilo né? não Qualquer faria coisa, tanta... nossa, eu tenho que ver, eu tenho que fazer e tal, e aí e não é bem por aí. Aí essa experiência, né? Esse olhar clínico com experiência, ele é crucial para fazer esse pente fino do que os algoritmos vão trazer, do que as máquinas vão trazer. Né? Porque senão você vai falar, olha, tem um odds ratio de 1.01 para desenvolver insuficiência respiratória quem tem uma mecha branca no cabelo. Aí interna lá, nossa, não é bem por aí. Você tem que ter um filtro por trás de um raciocínio clínico, de uma prática, para você conseguir entender o que é que efetivamente você precisa ligar o alerta. Mas exatamente. é difícil isso, né? E eles eu tenho até um bastante... pouco de receio, sabe, Débora? Momento opinião. Eu tenho um pouco de receio, porque eu acho que quando a gente conseguir chegar cada vez mais nisso, as pessoas adoram pegar um número, um critério e se abraçar neles. É como a gente já discutiu aqui, o ACOR é um índice preditivo, a pessoa pega o ACOR, bota debaixo do braço e esquece do resto do universo ao redor, né? Então, eu tenho um certo receio quanto a isso também. Não, eu acho que assim, do que eu tenho visto, né, a tentativa de se juntar diversas informações é justamente para tentar abranger no sentido de não pegar só o ACOR e tomar a decisão, né? Mas de você tomar a decisão baseada em diversas coisas, e o que eles falam muito do contrafactual, né? Da gente chegar ali num momento onde a gente consiga também ter esse suporte de, se eu pôr, vai acontecer o quê? Né? Ou se eu não pôr, vai acontecer o quê? E aí eu poder tomar essa decisão, né? Porque às vezes você olha para aquilo, é aquela coisa típica, né? De, sei lá, por exemplo, um paciente, se eu entubar, tenho que fazer, tem a cirurgia, se eu não entubar, não... Então, pesando tudo isso, a família, a gente decidiu que não faz, né? Então, mais do que impor uma tomada de decisão, mas essa inteligência via, digamos, previsão contrafactual, e com contrafactual, vem com essa tentativa de ajudar, né, a gente a entender, se eu for por isso, acontece isso, se eu for por isso, acontece aquilo. Pode escolher para onde você acha melhor ir. Aí você toma a sua decisão, né? Exatamente. E só para terminar, antes da gente terminar,
Só queria citar que você falou também, e que ele coloca, de uma preocupação em relação à equidade em saúde, né? Eu ia falar Será isso, que todo né? mundo Não é vai ter para todo mundo. acesso, Será né? que vai ser... Porque imagina, senão você fala assim, olha, se você tiver acesso a essa tecnologia aqui, e outra coisa que ele também coloca, né, Débora? A gente vai chegar nesses números, mas ainda tem uma etapa que é a implementação científica disso, tem que ter comprovação científica Sim, depois, né? Uhum. Depois que a gente achar os números, a gente tem que ir para a prática clínica e fazer ciência, e aí cabe muito a gente que faz pesquisa botar isso em prática na ciência. Tá bom? Mas uma coisa que eu achei legal da equidade, que ele fala que precisa ser uma preocupação real, né, de todo mundo ter acesso, mas que se a gente conseguisse que todo mundo tivesse acesso, a gente melhoraria a equidade em saúde, sabe? Aquele círculo, né? Tomadas Que a de partir do decisões momento, semelhantes em todos os lugares, em etc. todos os lugares, exatamente. É isso. É. Acho E que é aí um eu ia tema falar que isso assim, que tem essa questão, rapidinho, tem essa questão de você comprovar, né? E tem essa questão do como é que eu posso dizer, da equidade e até uma questão de recursos, né? Entrando nessa questão mais da equidade propriamente dita. Até que ponto a gente vai estar investindo numa tecnologia que mude a nossa prática clínica? Então, é um caminho a percorrer. É uma luz que se liga em um caminho. Aí, como mensagem, eu acho que, assim, hoje, o que a gente tem? Alguns índices já existentes e o nosso raciocínio clínico, ele vem preencher essa capacidade de olhar e ter uma visão preditiva, e ter a visão contrafactual. Eu acho que é o nosso raciocínio clínico e experiência que leva a isso hoje em dia. O que eu queria falar nesse final, né, que eu acho que é uma mensagem importante, pode parecer uma conversa meio do tipo, eu tô ali na beira do leito, né, o que eu tenho a ver com isso, né? Mas assim, gente, não dá mais para fugir desses assuntos, né? Isso vai impactar diretamente na nossa prática clínica. Inclusive, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Eu acho que vai impactar na nossa prática clínica e para onde a nossa profissão vai, sabe? Porque a partir do momento que a gente começa a ter isso dentro da nossa prática clínica, talvez a nossa profissão vá para um lado ou vá para o outro, né? Então, vai impactar diretamente quem está ali na beira do leito. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa estar antenado a respeito, né, de como essas coisas têm caminhado, e é isso, aproveitar o que tem sido gerado para trazer para a nossa prática, porque senão a gente começa a ficar ultrapassado, né? A gente começa a fazer coisas só da nossa cabeça, sendo que a gente tem outras ferramentas para usar, né? Então, vai ser você contra isso. sistemas, contra algoritmos, contra máquinas, contra números e etc. Quando poderia ser você e sistemas, algoritmos e máquinas, né? Essa possibilidade. Exatamente. É isso. Acho que a gente termina dizendo que a nossa dica é o artigo, né? E que a gente vai mandar para quem está lá. Os Simpsons é a melhor coisa de previsão do futuro, é o Simpsons. Né? E só para dizer também, pessoal, que a gente falou aqui, né, do desenvolvimento da insuficiência respiratória, da tomada de decisão, e ela, sempre quando dá certo, a gente termina no desmame, né? E aí a gente vai fazer um curso de desmame dia 28, tô certo, 28, né? Agora quinta-feira, daqui a 2 dias. Isso, dia 28 agora de agosto, então se é um tema que você não sabe muita coisa, nosso curso é para você. Se você sabe e quer se atualizar, nosso curso é para você. Se você sabe e quer estar atualizado, mas quer discutir, nosso curso é para você também, tá bom? Então, se você sabe, mas você acha que tudo que você sabe você não consegue aplicar no dia a dia por causa do seu serviço, esse curso é muito para você. É um curso muito voltado para você organizar suas ideias e seu conhecimento, para no outro dia de manhãzinha, quando você chegar no plantão, você colocar as coisas em prática. Então, corre lá, corre no Instagram, corre no Linktree, corre lá no TI Informe Ação ou nos nossos canais e você vai descobrir mais informações sobre o curso. Se eu fosse vocês, eu não perderia. É o curso que eu gostaria de ter feito. Eu não vou nem falar na faculdade, porque talvez não tivesse a visão ainda total, mas eu gostaria muito de ter feito lá nos meus primeiros plantões. E não é uma aula perdida e dada com qualquer material. É um curso preparado, com didática, com metodologias de ensino e tudo mais. Tá bom, gente? A gente se vê lá, então. E até a semana que vem. Tchau.